Bom dia, amados. Sejam bem-vindos. Vamos agora abrir a palavra do Senhor. Vamos para Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, depois 6, verso 1, e depois 8 e o verso 1, viu? Graças a Deus pelas chuvas que estão caindo, né? É uma pena que muitos irmãos que saem mais tarde acabam desistindo de vir por causa das chuvas, né? Mas se nosso estado fosse mais chovido, a nossa situação seria bem melhor. Pois bem, vamos para Apocalipse, capítulo 5, e o verso 1, né? 5 e 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, né? E aqui a gente nota, já estudamos a respeito deste livro, né? As últimas revelações de Deus para o mundo. Estava selado, ou seja, um pergaminho enrolado com 7 brochuras e selado com algum tipo de coisa que só a pessoa para quem era enviado podia romper aqueles selos. Assim como as cartas, que hoje a gente pouco recebe cartas, né? Mas geralmente vem com um selo, né? Selo, o carimbo do correio, para que ninguém mexa, né? Só a pessoa a quem é endereçada, né? No capítulo 6, versículo 1, diz: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem, né? Aqui se nota que o restante do capítulo 5 diz que só o Cordeiro de Deus podia mexer naqueles selos. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro santo no céu podia fazer isso, né? Só o Cordeiro, né? Então, o conteúdo era endereçado a ele, né? Quando chegamos no capítulo 8, verso 1, diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Por que veio o silêncio, né? Porque o livro agora estava aberto. Eram 7 selos, né? E foi aberto todos os 7. Então, quando o 7º selo foi aberto, então o livro foi rompido, o livro estava aberto, então houve silêncio no céu. Geralmente, quando vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, aí toda a congregação silencia, para de cantar, aí os pais que trazem os filhos pequenos, já têm ensinado a eles, olha, quando abre-se a palavra do Senhor, o livro abre, a gente fecha a boca e fica atento para ouvir. É a lição que a gente ouve durante todo o Velho Testamento, né? O respeito profundo, e não somente o respeito, mas estar pronto para ouvir o que é que vai ser dito do livro sagrado, né? Vamos a Deus em oração e depois passar para o tempo de louvor. Nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por esta ocasião em que o Senhor nos concede a tua bênção, Pai, de estarmos juntos aqui, ao som das gotas de chuva caindo sobre os telhados. Algo que traz riqueza para esta terra, terra sedenta, que mantém a maior parte do ano seco, especialmente nós que moramos aqui. Como é importante as chuvas, ó Pai, e te louvamos porque o Senhor tem se lembrado de nós. E os animais que comem pasto se alegram ainda mais porque sabem que o alimento saboroso ao paladar deles está chegando. Muito obrigado, Senhor, por tua compaixão. Também, logo mais, terá muitas flores para alimentar os insetos que se alimentam do néctar e do pólen das flores. Obrigado, Pai, por tua bondade.
Esta é uma semana que nós precisamos, parece até que vamos precisar mais da tua bênção, porque esta é a semana que vai iniciar as aulas aqui no Instituto Educacional Elim. Ó Senhor, tem compaixão dessa instituição que o Senhor mesmo abriu para que a educação neste município possa ter uma educação completa, com base no temor do Senhor. E agradecemos pelos que estão inscritos para estudarem durante este ano aqui no Elim. Mas esta semana também é a semana que, com a tua bênção, a irmã Silvia vai se operar e precisa tanto da tua compaixão, da tua bênção, para que seja removido tudo que pode ofender o corpo dela e que possa voltar sadia, Senhor. Portanto, entregamos também a nossa irmã nas tuas mãos, para que o Senhor cuide dela, os médicos que vão cuidar dela, para que seja abençoada e logo possa, junto com o esposo, voltar ao trabalho do Senhor ali em Crateús. Damos graças, Senhor, pela tua compaixão por nós. Pedimos saúde, vida e disposição para fazer a tua obra, ó Deus. Há outros pedidos, sem dúvida, no coração dos irmãos, que eu não sei ou não estou lembrando. Que o Senhor responda segundo a multidão das tuas misericórdias, para a glória do teu santo nome. Abençoa o estudo logo mais, mas antes disso, o tempo de adoração e louvor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão Deus, pode chegar. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o tempo de louvor com voz de melodia, número 65. Perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele crerei, eu vou no Senhor me apoiar, em Deus protegido estou. Chamar, seu nome invocar, bem logo socorro vou ter. Tão perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele crerei, eu vou no Senhor me apoiar, em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, bem logo socorro vou ter. 171,
voz de melodia. Vamos ao número 14 no voz de melodia e o número 9 no cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre
Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Para encerrar, vamos ao corinho 174. Logo em seguida, a mensagem com o pastor Zé Vieira. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Pastor Zé. Aí tu passa aí, viu? Boa noite, irmãos. Bom dia. Boa noite. Eu costumo de falar sempre boa noite lá em Crateús,
Eu estou sempre repetindo isso. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, dando continuidade às nossas reflexões em 1 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, vamos continuar nossa reflexão nesse livro da palavra do Senhor, essa carta tão importante para a igreja, né? Trata de assuntos importantes. 1 Timóteo 3, versículo 8. Os irmãos estão vendo aí? Capítulo 3, versículo 8. Os irmãos que estão perto aí dos seus vizinhos aí que não tem a Bíblia, vamos compartilhar. Eu tenho observado que não compartilham, então compartilhe com o seu vizinho que está sem a Bíblia. Diz assim, verso 8: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Pai, Todo-Poderoso, mais uma vez nós queremos na Tua presença invocar o Teu nome, Pai, e pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria para nós meditarmos nesse trecho das Escrituras, um assunto tão importante, tratando dos oficiais da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor levante homens, Pai, com estas qualificações para exercerem o diaconato, e não somente o diaconato, mas também o presbitério nesta igreja, Pai. Que a igreja do Senhor necessita tanto de obreiros para fazer o teu trabalho. O Senhor manda até nós rogarmos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a tua seara. Ajuda-me, ó Deus, ilumine a cada um de nós, que possamos ter um bom aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Então, meus amados irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do ministério diaconal. Mas nós vamos falar um pouco a respeito da última vez que nós nos reunimos, onde nós estudamos a respeito das qualificações de um líder para liderar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo seu sangue. Naquela oportunidade, nós observamos que no Novo Testamento, as palavras bispos, pastores, presbíteros ou anciãos se referem ao mesmo cargo, que é o cargo de pastor da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estas designações aqui, distintas, diferentes, como ancião, presbíteros, pastores, bispos, se referem ao mesmo cargo. Elas servem apenas para realçar diferentes aspectos do trabalho pastoral. Por exemplo, bispos é o supervisor, é o guardião, o superintendente, ou seja, está se referindo ao trabalho que o pastor faz para supervisionar os ministérios, os departamentos da igreja. Já pastor é aquele que cuida do rebanho, é aquele que vigia, é aquele que guia, é aquele que cuida no sentido para que a congregação, o rebanho, não venha a ser enganado por falsas doutrinas, enganado por outras coisas. Então, ele cuida do rebanho. Já o presbítero, que é o mesmo ancião, evoca uma função de juiz, que é o trabalho do pastor de julgar,
determinados problemas da igreja à luz das Escrituras, né, que o pastor tem que fazer isso. E ancião é apenas uma mera tradução da palavra grega presbíteros. Então, aqui, tanto bispos, pastores, presbíteros, anciãos, está se referindo a homens que são escolhidos por Deus para cuidar da igreja do Senhor Jesus. Outra coisa que nós observamos na última vez é que Deus exige qualificações para uma pessoa ser pastor, para liderar a igreja, como bispo da igreja do Senhor Jesus Cristo. É preciso que seja um homem irrepreensível, não quer dizer que ele não peca, né, mas que não tenha pecados que venha desabonar a conduta daquele homem, no sentido de, por exemplo, ser uma pessoa que está envolvida em adultério, onde todo mundo está falando a respeito disso, uma pessoa que compra e que não paga. Então, são essas coisas, nesse sentido, que ele não pode pastorear, porque está sendo repreensível. Esposo de uma só mulher, ele tem que ser uma pessoa temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, tem que ser uma pessoa apta para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, tem que ser uma pessoa inimiga de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, que crie os filhos, né, com disciplina, com todo respeito, né, os filhos que andem dentro dos caminhos de Deus. Também ele tem que ser uma pessoa não neófito, certo? Não pode ser uma pessoa novata na fé, e ele precisa ter um bom testemunho dos de fora. Então, são essas as qualidades, as qualificações para que a pessoa possa pastorear a igreja do Senhor. Tem que ter essas qualificações segundo a vontade de Deus. Hoje meditaremos sobre as qualificações dos diáconos. O termo diáconos designa alguém que serve, aquele que apoia, aquele que está ali para auxiliar aos presbíteros, aos pastores da igreja. Está ligado ao verbo diaconel, cujo sentido é servir à mesa, cuidar ou ajudar. Então, o diácono é aquele que está ali para servir em diversas áreas da igreja, em especial na área social da igreja do Senhor Jesus Cristo. A princípio, irmãos, os diáconos eram apenas um grupo de amparo social, né? Antes de começar realmente ter o diácono como um oficial da igreja, eles foram escolhidos apenas para um trabalho de amparo social. E para isso eu gostaria que os irmãos tenham um folhetinho na sua Bíblia, marque aí essa parte aí onde vocês estão, e vamos voltar um pouquinho aí para Atos, capítulo 6, versículo 1. Atos 6 e 1, onde os irmãos podem acompanhar. É bom que os irmãos estejam folheando suas Bíblias, porque às vezes o crente se acostuma com muita bondade aqui, é bom mesmo isso aí, é muito importante, e ele não sabe nem onde é que estão os livros da Bíblia, então é bom que ele treine bastante a respeito disso. Diz assim a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, ou seja, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja, irmão, a igreja estava caminhando muito bem. Aí, de repente, surge o primeiro problema de relacionamento dentro da igreja. Que coisa triste, né? O inimigo de nossas almas ataca, e aqui começa o primeiro problema de relacionamento na igreja de Cristo. No início da igreja, era comum distribuir alimentos para as viúvas pobres que não tinham com que se sustentar. Naquele tempo não tinham os benefícios
que tem hoje, né, que a mulher ela recebe uma pensão quando o esposo morre. Não tinha os programas do governo como o Bolsa Família, não tinha o Vale Gás, não tinha nada disso, então era necessário que a igreja fizesse esse trabalho. Os helenistas, que eram judeus da dispersão, que falavam apenas o grego e não o hebraico, começaram a reclamar que suas viúvas estavam sendo esquecidas, enquanto que as viúvas que falavam o hebraico estavam sendo atendidas de forma diferenciada. Então, infelizmente, um caso de acepção de pessoas, como aquelas viúvas que falavam o hebraico, que moravam ali em Israel, elas estavam sendo atendidas, enquanto que aquelas que tinham ido para a dispersão e tinham esquecido o hebraico, porque focaram apenas no grego, então elas estavam sendo deixadas de lado. Então, houve essa reclamação. E quando, irmãos, o diabo ele não consegue êxito no ataque externos através da perseguição, porque tinha muita perseguição naqueles dias, mas não conseguiu êxito porque a igreja cada vez mais crescia. Quanto mais eles batiam, mais a igreja crescia. O que é que Satanás faz? Ele promove dissensões internas. Então, Satanás é cruel. Quando ele não consegue parar a igreja através das perseguições, que a igreja somente aumenta, então ele penetra por dentro, trazendo problemas internos, levando crentes a ficar intrigados com outros, crentes a ficar perseguindo os outros, criando problemas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que Satanás ataca. E não foi diferente aqui, atacou logo no início a igreja primitiva. Os apóstolos fizeram uma reunião para resolver esse problema. Olha o que diz o verso 2 aí na sua Bíblia. Então os 12 convocaram a comunidade, os discípulos, e disseram: não é razoável, não é sensato que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, aqui os apóstolos, eles não achavam correto, razoável, sensato, abandonarem a pregação da palavra de Deus para servir as viúvas que estavam em necessidades, porque iria atrapalhar o processo de crescimento da igreja. Estava crescendo bastante o número de salvos. Então, se eles deixassem esse trabalho de pregação, a oração, o que aconteceria? É que iria atrapalhar, porque eles iam serem designados a fazer uma outra tarefa que outras pessoas poderiam fazer. E os apóstolos tiveram uma ideia genial. Você pode ver aqui no verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, ou seja, homens que tinham conceito, que tinham fama, boa fama, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que era servir as viúvas. Então, a ideia, conforme nós observamos aqui, era escolher 7 homens bem qualificados, para que pudessem exercerem essa função de servirem as viúvas, de modo que não houvesse mais esse problema de acepção de pessoas, como estava acontecendo ali. Os apóstolos decidiram se dedicar à oração e à palavra. Vejam o verso 4, e disseram isso aqui: e quanto a nós, ou seja, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 2 coisas, irmãos, de fundamental importância para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a oração e a pregação das Escrituras. Isso é fundamental. Tem que haver isso para que uma igreja cresça espiritualmente. Se não houver oração, se não houver a pregação da palavra de Deus, jamais pode crescer. Aqui está, irmãos, também o principal ministério do pastor, que é a consagração à oração e ao estudo e pregação da palavra de Deus. E para isso ele precisa ter tempo para orar, ele precisa ter tempo para estudar,
e que outras pessoas, é necessário que outros irmãos façam outros trabalhos em outras áreas, em outros departamentos da Igreja de Cristo Jesus. No verso 5, nós observamos que eles elegeram 7 homens para este serviço. E o parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vocês observam que são nomes gregos. Por quê? Eram homens que conheciam bem a língua grega para cuidar dessas mulheres que falavam apenas o grego e tinham deixado de lado o hebraico, que eram pessoas que viviam na dispersão. Não escolheram qualquer pessoa aqui, não foi qualquer pessoa. Foram eleitos homens tementes a Deus para fazer o trabalho e servir as viúvas, como também pregavam a palavra de Deus, como foi o caso de Estevão e Filipe, irmãos, que eram profundamente conhecedores das Escrituras. Escolheram homens tementes a Deus. Você vê no capítulo 7 como Estevão conhecia o Antigo Testamento. Ele deu uma aula ali de caminhada bíblica, uma aula que você pode aprender como foi o Velho Testamento, as coisas que aconteceram, todos os fatos, né? E você pode conhecer muito bem, lendo ali todo aquele sermão, aquele ensino, aquela fala por parte de Estevão. E Filipe, né, que depois se destacou como um grande evangelista. O verso 6, a gente observa que houve apoio dos apóstolos. Os apóstolos apoiaram, né, a escolha por parte da igreja, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. A imposição de mãos aqui, por parte dos apóstolos, foi um gesto de concordância com a escolha da igreja. Não é que eles estavam transmitindo poder àqueles homens, não. Um gesto de concordância, que eles estavam concordando com a igreja, que a igreja fez aquilo em comum acordo para o crescimento da igreja, para o bem-estar da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no verso 7 a gente vê que com essa escolha o trabalho do Senhor se tornou mais produtivo. Vejam sim o verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, o que parece é que, com a escolha desses servos de Deus para cuidar dessas questões operacionais, resultou em um grande avanço do Evangelho. Por que resultou num grande avanço do Evangelho? Porque os apóstolos, eles puderam se consagrar mais a Deus e fazerem um trabalho com mais empenho. E Deus abençoou, dando muitos frutos, inclusive sacerdotes abraçaram a fé. Sacerdotes, aqueles homens que eram ferrenhos inimigos do Senhor Jesus Cristo, vieram a crer em Cristo como Senhor e Salvador. Dando continuidade, irmãos, depois a importância do trabalho diaconal cresceu, vindo ser um cargo para compor a liderança da igreja. Como vocês estão vendo aí, Filipenses 1:1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora já se tornou um cargo oficial da igreja. Como nós notamos, irmãos, com o passar dos anos, a igreja foi escolhendo diáconos para servirem na igreja. Aqui Paulo direciona essa carta para os crentes, né, na cidade de Filipos, para os bispos, que eram os pastores da igreja, e para os diáconos da igreja bíblica daquela cidade, que agora se tornaram oficiais da igreja. E hoje nós vemos, irmãos, que uma igreja
conservadora, uma igreja batista, ela só tem 2 tipos de oficiais, que é o pastor e o diácono, né? Pastores e diáconos. Sempre é no plural, porque cada igreja tinha no Novo Testamento vários pastores, vários presbíteros e vários diáconos. Depois, meus amados irmãos, de Paulo apresentar as qualificações de um pastor, ele expõe as qualidades para a escolha de um diácono, né? Nós estudamos na última vez aqui sobre as qualificações de um pastor, agora ele vai apresentar do diácono. Vamos observar separadamente cada qualificação diaconal. Primeira qualificação, tem que ser um homem digno. Volte aí agora para o seu texto aí, 1 Timóteo 3:8, parte A. Volte aí novamente, irmãos, onde vocês deixaram marcado, você colocou na sua folhinha o seu marcador de Bíblia. Diz assim, 3:8, parte A. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Aqui está a primeira qualificação de um diácono. Tem que serem pessoas respeitáveis. O diácono deve ser uma pessoa digna de respeito. Deve ser um homem de caráter digno de ser imitado. Por isso ele precisa ser exemplo. Porque tem que ser uma pessoa digna dos jovens imitarem o seu trabalho. Porque ele vai cuidar de diversas áreas. Em cada área ele tem que abençoar os irmãos que fazem parte daquele grupo. Então, deve ser uma pessoa digna de respeito para que possa ser imitada por outros. Ele deve levar as responsabilidades a sério e não somente ocupar o lugar. Ele não pode ser um tipo de crente mimimi, que qualquer besteirinha ele não quer mais fazer o trabalho na igreja. Não pode ser assim. Ele precisa ser um crente que ocupe a posição com alegria, com amor, com dedicação, com bastante zelo, e que coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, independente das circunstâncias que ele esteja passando. A segunda qualificação, queridos irmãos, ele precisa ser um homem de palavra. Aqui em 1 Timóteo 3:8, parte B, diz, de uma só, o que está escrito aí? De uma só palavra. Então, o diácono não deve ser aquela pessoa que sai contando as coisas de casa em casa, sendo fofoqueiro. Ele não pode ser esse tipo de gente, que fica espalhando fuxico, dividindo a igreja, criando problema dentro da igreja de Cristo. Ele não diz uma coisa a um membro e a outro conta diferente. Você pode confiar no que ele diz. É aquele tipo de pessoa, se ele disser que o jumento morreu, você pode jogar a cangalha no mato, porque é verdade. Ele só procura falar aquilo que é correto, aquilo que é certo. A terceira qualificação, não amigo de muito vinho. Aqui no verso 8, na parte C, diz assim, não inclinados a muito vinho. Irmãos, um diácono não deve ter reputação de alguém que é dado à bebida. Seu discernimento nunca deve ser nublado pelo álcool, ele precisa ser uma pessoa sóbria. Como eu falei no estudo passado, a respeito dos pastores, embora Deus proíba somente a embriaguez e não proíba o uso de vinho, mas como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos evitar o vinho, porque o vinho no Brasil está relacionado, está ligado profundamente ao mundanismo, e é mau testemunho, e leva as pessoas a tropeçar. Irmãos, a Bíblia diz aqui em Romanos 14:21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer.
Não adianta você inventar de tomar uma dose de vinho, porque o mundo todo vai cair em cima de você, porque o vinho é ligado ao mundanismo aqui no Brasil. Não adianta você inventar de tomar uma dose de vinho, porque há irmãos na igreja que vai tropeçar. Irmãos que tiveram um problema sério com álcool no passado. Como é que esse irmão vai ver você fazendo isso? Isso pode também até influenciar ele a querer voltar àqueles usos do passado, pessoas que tiveram diversos problemas. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado nessa área, na questão da nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Quarta qualificação, sem ganância. Parte D diz, não cobiçosos de sórdida. O que é sórdida? É vil, é torpe ganância. Ele não deve ser aquela pessoa que tenha amor a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus do dinheiro. Assim como os presbíteros, os diáconos não devem abusar do seu ofício com o intuito de ganhar dinheiro. Infelizmente, por aí existem muitos, né? Que usam os seus ofícios para ganhar dinheiro das pessoas. Está cheio no nosso país. Essa qualificação era extremamente importante na igreja primitiva, porque eles lidavam com dinheiro, irmãos, distribuindo com aqueles que passavam necessidades. Então, ele podia ser tentado a misturar o dinheiro dele com o da igreja. Aí, quando você mistura dinheiro com outro, meu irmão, é difícil para separar. Outra coisa, se um diácono tem cobiça por dinheiro, está exposto a grande tentação. Ele pode ser tentado a se beneficiar das ofertas. Judas não foi o último tesoureiro a trair o Senhor Jesus. Já teve várias pessoas que aconteceu isso. Em tempos remotos aqui nessa igreja aconteceu de um homem, talvez por falta de critério na escolha, quando certa vez os oficiais da igreja foram atrás para prestar conta, não encontraram mais ele, porque ele tinha caído em tentação, ele tinha caído na fraqueza, e tinha gastado o dinheiro da igreja. Não estou dizendo nos últimos 30 anos nós estamos por aqui, não. Foram tempos remotos que alguém falou para mim a respeito disso. A quinta qualificação, irmãos, é uma pessoa íntegra na doutrina e na vida. Ele tem que ser íntegro tanto na doutrina como na sua vida. Essa expressão, versículo 9, diz, conservando o mistério da fé com consciência limpa, ou seja, com consciência pura. Esta expressão aqui, mistério da fé, se refere à fé cristã. Muitas doutrinas da fé cristã, elas foram mantidas em secreto no Antigo Testamento, mas foram reveladas aos apóstolos e aos profetas no Novo Testamento, como, por exemplo, a encarnação de Cristo, a doutrina do arrebatamento, a doutrina do Espírito Santo vir habitar permanentemente no crente. Era algo que não era um mistério no Antigo Testamento. Paulo diz que os diáconos aqui, eles devem guardar o mistério da consciência limpa. Isso significa que devem serem sãos na doutrina e na vida. Eles precisam serem pessoas cuidadosas na ortodoxia, né, que é a doutrina correta, a doutrina certa, como também na ortopraxia, que é uma vida correta de acordo com a doutrina correta. Então, o diácono ele precisa ter esse cuidado. Doutrina certa e vida correta. Outra qualificação, que é a sexta, é preciso que ele seja experimentado e aprovado. 1 Timóteo 3,10 diz, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Isso significa, irmãos, que a pessoa, para exercer o diaconato na igreja,
é preciso que, por algum tempo, ele tenha algumas responsabilidades dentro da igreja local. Depois disso, se ele for aprovado, ele pode receber responsabilidade maior e muito séria, que é o diaconato. Ele não pode ser aquela pessoa que, quando tem um ministério da igreja, ele só vem naquele dia que vai exercer o ministério. Assim, irmãos, ele não vai ser aprovado. Ele não pode ser aquele tipo de pessoa que está fazendo parte de um determinado ministério e, de repente, ele abandona. Qualquer coisinha que aconteceu, alguém disse algo que ele não gostou, porque nós somos pecadores e nós ferimos uns aos outros, né? Todos os dias nós pecamos com a língua, ou qualquer outra coisa, a pessoa abandona, então ele não vai ser aprovado para exercer o ministério. É preciso nós tomarmos cuidado e deixarmos coisas que acontecem, críticas de qualquer maneira. Se a gente fosse ligar para alguma coisa assim, muito tempo nós não estaríamos mais no ministério. Não podemos fazer isso. Deixa que isso aconteça, isso é importante, é para o nosso crescimento espiritual. Sétima qualificação, é preciso que o diácono tenha um lar piedoso. Versos 11 e 12 diz: da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Irmãos, a mesma palavra grega aqui, que é usada para mulheres, também pode ser traduzida para esposas. As igrejas batistas conservadoras, elas veem aqui uma referência à esposa do diácono e não a diaconisas, embora as mulheres possam servir na igreja, e como servem bem. Ai das igrejas se não fossem as mulheres. As mulheres são detalhistas, elas veem tudo, as entrelinhas, coisas que nós não vemos. As mulheres são altamente importantes, mas elas não podem exercer um cargo de ser um oficial da igreja nesse sentido, como um cargo oficial de diácono, de forma alguma. Deus chama homens. O ofício é pastor e diácono. Sendo uma referência às esposas dos diáconos, elas precisam serem respeitáveis, ou seja, devem serem pessoas dignas de respeito, terem um caráter digno de serem imitadas, elas precisam serem mestres do bem, como mais tarde nós vamos observar isso. Elas precisam ser exemplo para as outras mulheres. Então, por isso que ela precisa ser uma pessoa respeitável. As mulheres dos diáconos não podem ser maldizentes. Essa palavra é uma forma plural de diabolos, um título frequente dado a Satanás. Elas não podem serem mexeriqueiras. Não pode ser aquela mulher que gosta de fake news, de fuxico, de contar mentira, de sair pulverizando a igreja com coisas erradas. Também precisam serem temperantes, ele diz aí, ou seja, sóbrias, vigilantes, atentas. Tem que ser mulheres lúcidas. Precisam demonstrarem temperança em todas as situações e que mantenham a cabeça no lugar em todas as coisas. Ou seja, elas precisam terem domínio próprio. Tem que ser mulheres que realmente sejam exemplares. Assim como os presbíteros e diáconos, elas precisam serem fiéis em tudo. Isto é, mulheres dignas de confiança. Tanto ter a confiança do marido, como ter a confiança da igreja, irmãos. O verso 12 ainda fala sobre o diácono ter um lar que seja um lar de respeito, um lar que ande com Deus, diz o verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Ele tem que fazer isso, ter cuidado com o governo da sua casa. Deus exige do diácono o que exige dos presbíteros, irmãos. Deve ser marido de uma só mulher e que governe bem a sua casa e os seus filhos. Então, ele não pode ser uma pessoa divorciada e casada novamente.
Ele tem que botar moral em casa. Tem que ser uma pessoa assim que bote moral realmente na casa, nos filhos. O diácono não pode ter um lar bagunçado, porque vai ser mau exemplo para a igreja e para a sociedade. E todo mundo vai falar mal do caminho que é Cristo, se o diácono for uma pessoa bagunçada, uma pessoa de mau exemplo. Veja, meus irmãos, o que acontece com os diáconos que desempenham bem o seu ministério. Se o diácono desempenhar bem o seu ministério, ele vai ser promovido por Deus, ele vai ser abençoado pelo Senhor. Diz o verso 13, 1 Timóteo 3:13, diz: pois os que desempenharam bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que aquele diácono que servir fielmente, que procurar honrar a Deus, Deus promoverá espiritualmente e lhe dará mais respeito perante os santos, perante os outros irmãos, o que representa mais oportunidade para ministrar. O que aconteceu com quem? Com Estevão. Você vê o que ficou registrado na vida de Estevão? O seu depoimento, a sua morte pela causa do Evangelho, e nós sabermos como Jesus Cristo vai nos receber no céu. Ele vai ficar de pé para receber seus servos. Jesus ficou de pé quando ele chegou lá. Irmãos, Deus usou esse homem para nos abençoar por causa da sua determinação, do seu empenho, da sua dedicação. O exemplo de Filipe, que nós temos aquela bela história onde ele é enviado para pregar para aquele eunuco, conduz o eunuco a Cristo, ensina ali que depois que a pessoa recebe Cristo de todo o coração, ela é batizada, depois ele sai, por onde ele passava, ele anunciava o Evangelho. Um ensino para nós, aonde nós estivermos, como eu mandei o devocional de hoje, nós devemos espalhar a palavra de Deus. Meus irmãos, um diácono fiel tem boa reputação diante de Deus e dos homens e pode ser usado para edificar a igreja. O caso de Filipe. Também tem ousadia espiritual e lhe permite ministrar com eficácia, como o caso de Estevão. Mas agora, irmãos, não valia nada nós meditarmos nisso aqui se nós não aplicarmos isso para nós todos. Nós temos que aplicar, vamos fazer uma aplicação para cada um de nós. Irmãos, não é somente o diácono que deve servir na igreja. Todo crente é chamado por Deus para servir na igreja local. Aqui em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Cada crente precisa fazer isso, se apresentar diante de Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que estuda a palavra de Deus, porque nós não podemos de forma alguma, irmãos, fazermos o trabalho de Deus relaxadamente. A Bíblia diz que é maldito aquele que faz o trabalho, a obra do Senhor, relaxadamente. Então, todos nós precisamos servir na igreja, não é somente o diácono. Em segundo lugar, não é somente o diácono que deve possuir essas qualificações. Todos os homens crentes devem também as possuir. Cada um de vocês aqui, eu, todos nós aqui, irmão, homens, temos que possuir essas qualificações. Aqui em Tito 2:2 diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, os homens que não são diáconos precisam também ter suas qualificações, porque são servos de Deus, são representantes do Senhor aqui na terra. Tito 2:6 diz: quanto aos moços, olha, jovens, rapazes, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. É preciso ter critério em tudo, na escolha da sua profissão, na escolha dos amigos,
na escolha do cônjuge, porque se você arranja um cônjuge errado, que não é crente em Jesus Cristo, vai ter muitos problemas. E mesmo que seja, e defenda uma doutrina diferente, você vai se ferrar. Então, ele precisa ter critério. Também, irmãos, não é somente as mulheres dos diáconos que precisam ter essas virtudes que meditamos. Todas as irmãs devem tê-las para edificação e testemunho da igreja local. Aqui, irmãos, em Tito 2:3 diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, assim como as mulheres do diácono, que não pode ser maldizente, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, ou seja, exemplo. Versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, as mais velhas, ensinar as mais novas também a ter exemplo, ter qualificação. Verso 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como é triste o exemplo de uma mulher crente, onde os vizinhos falam mal do caminho de Cristo, difamam o nome de Cristo por causa do mau testemunho. Mas também as moças, irmão. 2 Timóteo 2:22 diz: foge outrocinho das paixões da mocidade, tanto o rapaz como a moça. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, todos precisam dessas qualificações. Não só a mulher do diácono, mas todas as mulheres. As mais idosas, as mais jovens e também as moças. Irmãos, é uma grande alegria para os pastores verem homens na igreja sendo experimentados e aprovados para o serviço diaconal. Como é bom também ver diáconos desempenharem bem o seu serviço e Deus chamando para serem presbíteros, né? Como é bom para um pastor ele ver pessoas crescendo, se convertem, crescem, se tornam diáconos. Depois Deus chama para serem presbíteros e tomar conta de determinada área da igreja. E por último, para a nossa reflexão, qual sua função como membro do corpo de Cristo? Onde é que você está servindo na igreja de Cristo? Onde está servindo, irmãos? Preste atenção, pense nisso, porque todos nós somos chamados para servir ao Senhor. Pastor, pode chegar. Nosso Senhor diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, você já sabe a resposta, né? Ele corta. Então, procure fazer alguma coisa, né? O que você fez por Jesus, né? Eu estava meditando enquanto o pastor Zé estava falando, né? No capítulo 3, versículo 2, diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, né? E quando chegamos mais adiante, né, falando sobre o diácono, né, também seja esposo, marido de uma só mulher, versículo 12, né? E quando a gente chega no capítulo 4 de 1 Timóteo, né, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios. Ensino de demônios. E o que é que os demônios ensinam, né? E dos ensinos é proibir o casamento, né? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento. Impressionante, né? Você vê algumas pessoas, especialmente no romanismo, que se dizem cristãos, né? Ah, mas os líderes não podem casar. É a doutrina de quem?
não é de Deus, né? É de demônios, né? Então, nós precisamos defender a doutrina correta, o que Deus disse em sua santa palavra, né? E é por isso que é preciso estar preparados na palavra do Senhor, lendo todos os dias a palavra do Senhor, não somente lendo, mas meditando. Deus compara o seu rebanho como ovelhas. E ovelhas não é como o porco, que engole o alimento praticamente inteiro, né? Especialmente se estiver na companhia de outros porcos, né? A ovelha, ela come e depois ela remoe, remastiga novamente, né? Então, a gente deve ler e meditar, né? E não vai dizer, não, mas a minha consciência está dizendo isso. Não, precisamos respeitar os ensinos dos mais velhos, né? E pedir a direção do Espírito Santo para fazer uma interpretação correta, para não errar, porque às vezes a pessoa se orgulha porque acha que já tem um crescimento maior do que os outros e se acha até com o direito de sair da igreja porque acha que já sabe bastante, não precisa mais de aprender, né? Isso aí é uma tentação que a pessoa pode enfrentar e acaba se prejudicando e prejudicando as outras pessoas a quem eles vão falar. Amados, orem por mim, pela pregação hoje à noite, né? Nós oramos pela pregação hoje de manhã e graças a Deus pela mesma, mas hoje à noite, estudando Apocalipse, a coisa não é de brincadeira, né? O livro é difícil, né? Especialmente hoje, capítulo 7, né? Eu tenho melhorado mais do problema de pressão alta, está normal, graças a Deus, né? E também os problemas de dor de cabeça. Fui para Boa Viagem, fiz uma sessão de fisioterapia e tem outra marcada para depois de amanhã. E, se Deus quiser, vai normalizar tudo. Vamos orar. Nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela instrução de Tua santa palavra que acabamos de ouvir. Pedimos que o Espírito Santo as aplique às nossas vidas e dá-nos essa disposição de obediência, Senhor, à Tua santa palavra. E cada um possa se responsabilizar por algum trabalho na igreja do Senhor, pois o Senhor nos chamou para servir. O Senhor mesmo disse que todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. E ninguém quer ser cortado da videira a qual nós somos enxertados. Pedimos ao Pai que o Senhor nos dê um bom dia e disposição para te servir. Pedimos pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, pela paz em Jerusalém. E abençoa também essa igreja com mais conversões. E desperta homens e mulheres que tenham e cultivem essas qualificações para que, quando o Senhor abrir outras congregações, possamos ter pessoas aptas para assumirem. Nós oramos e agradecemos no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite.